Então, boa noite a todos. Como ele colocou, né, que Jesus nos envolva e nós convidamos a todos a fazer a prece de abertura. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Acima de tudo, de te conhecermos e te sentirmos mais em nossos corações, ampliando nossa capacidade de compreender, de sonhar, de sorrir. Permita, Senhor, que nesses momentos possamos nos tornar um pouquinho melhores, para melhor distribuirmos o tanto que nos dás, em especial aqueles que ainda não te compreendem e ainda guardam o coração apertado e não percebem a beleza da vida infinita que vivemos desde já. Que o teu amor nos ampare a todos. Obrigado a esses queridos amigos espirituais que coordenam com tanto amor as atividades desta casa. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Em teu nome, damos por abertas as atividades. Bom, nós vamos tentar falar um pouquinho, então, sobre esse tema, tranquilidade fundamental. O nosso amorjão já nos colocava: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. E todos nós buscamos a paz, a alegria, a felicidade. E Rousseau já nos colocava assim: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo, precisa antes compreender o que é a felicidade. E Kant, no Crítica da Razão Pura, questionando o que seria a felicidade, ele questiona: a felicidade seria o estado em que se encontra no mundo um ser racional, para quem em toda a sua existência tudo decorre conforme o seu desejo e a sua vontade. Então a gente já fica pensando assim: puxa, toda a minha vida ter todos os meus desejos, todas as minhas vontades, assim que eu seria feliz, ou seja, a satisfação dos meus desejos, em quantidade, qualidade e duração, a gente já de cara percebe: isso é impossível. Até porque tudo na vida é impermanente. Quem se lembra, há uns 10 ou mais anos atrás, que eu vinha fazer palestra aqui, eu ainda fazia um pouquinho assim. Há uns 20 anos atrás eu fazia bastante assim, né, para tirar a franja dos olhos. Mas é impermanente, né? Aquele rostinho bem lisinho que eu tinha, também permanente. Daqui um pouquinho eu estou desencarnando, a casa nova que eu comprei começa a se desmanchar, a cidade que a gente vive se transforma, e tudo se transforma. Mas nós, no nosso dia a dia, já sentimos isso de uma maneira imediata, numa coisa chamada adaptação hedonista. Hedonismo está ligado a prazer, a busca de prazer. E nós nos adaptamos rapidamente ao prazer. A gente sonha em comprar aquela coisa, né? Aquele vaso, aquele quadro, aí compra aquele vaso lindo e tal, e aí vai lá e tira os pó, e vai lá e dá uma olhadinha, que vaso mais lindo, né? E volta lá e arruma. Dali um mês a gente passa e olha, dali uns 6 meses a gente nem sabe mais que tem vaso. Dali uns 3 anos, quer levar isso aí para ti? Né? Porque passa a coisa, as coisas passam, né? É aquela, a gente dá aquele exemplo assim, né? Aquela fatia, espero que vocês tenham jantado,
de bolo de chocolate, né? Que delícia, que prazer, né? Que sabor. Aí nos servem a segunda fatia. Né? A terceira fatia já... né? Ou seja, é a adaptação hedonista. Então nós temos estados de felicidade, e não uma felicidade. Dentro dos processos da neurofisiologia da felicidade, nós temos o estado de felicidade de antecipação, que é quando a gente vê aquela torta. Aí a gente se enche de dopamina, se enche de água na boca, né? Ou seja, a gente vai comer a torta. Depois que a gente come a torta, passou aquele estado. Mas vem o estado de, estava boa aquela torta. Aí entra, em vez de dopamina, serotonina, que é o estado posterior. Então nós temos momentos, mas são momentos. E a gente vai aprendendo a trabalhar com eles. Então vamos falar um pouquinho nós, o ser humano, no mundo, né? Nós vamos ter, didaticamente, separando nós, humanidade, a alma coletiva, ou seja, a alma banal, e periodicamente encarnam junto a nós espíritos superiores para nos convidar a dar uma impulsionada, dar uma crescida para cima, né? Com toda uma nobreza espiritual. E nós pertencemos a essa alma coletiva, que pensa mais ou menos como manada, pensamos mais ou menos igual, mais ou menos alma-grupo. Então, como é que foi a interpretação do universo didaticamente para essa alma banal, principalmente na área ocidental? Nós vamos ter didaticamente 5 épocas. A cosmologia grega, todos nós pensávamos de uma forma, depois passamos a pensar a partir da teologia católica, depois a época da razão, o humanismo, posteriormente a desconstrução, o materialismo, e agora nós estamos entrando no terceiro milênio. O que foi a cosmologia grega, a época? Dizia assim, a felicidade é a harmonia com os deuses, já começa por aí. Então nós tínhamos lá, a partir de Homero e Hesíodo, né, nós tínhamos Zeus, né, que seria assim o chefe deles, né, e vários deusinhos em volta no Olimpo, que seriam os deuses do Olimpo. Mas o que é interessante nesse processo? É que os deuses gregos tinham as mesmas emoções humanas. Então a Hera, que era a esposa de Zeus, era extremamente ciumenta. E ela sacaneava as pessoas, se ela achava que tinha algum problema de ciúmes, ela era mazinha mesmo. O Zeus, quando ficava bravo, ele se irritava e jogava raios na terra para queimar as criaturas, fulminar as criaturas. Então, desejos extremamente humanos eram os que cada deus tinha. E aí vem a característica interessante, que era a maneira como nós pensávamos. Nós acreditávamos nisso e pensávamos assim, né? Nós tínhamos a questão de ser tomado pelos deuses. Os deuses periodicamente nos tomavam. O que significava isso? Eu traía a minha esposa me traía, alguém dizia assim, puxa fulano, mas como é que tu foi fazer isso? Afrodite me envolveu. As pessoas, bom, se Afrodite, a Deus do amor, te envolveu. Tá? Ou então eu tomava um porre daqueles, fazia um estrago danado, aí alguém dizia, pô, fulano, mas não. Dionísio, que depois virou Baco, tomou conta de mim. Se foi Dionísio. Então, vê que loucura, a gente fica pensando nisso assim, parece uma loucura isso, né? E claro, periodicamente vinham os espíritos superiores tentar nos falar, mas nós tínhamos essa coisa. A gente pensa numa coisa assim e diz assim, mas eles eram meio pirados pensar, né, numa coisa dessa. Né? Mas veja como isso faz parte da construção do nosso psiquismo. Nós jamais vamos pensar, porque eu traí a minha mulher, que Afrodite me pegou. Né? Não, o que a gente pensa? Algum obsessor me envolveu. É a mesma coisa, né? A desculpa é a mesma, a gente está botando do lado de lá a coisa, né? Então, se fosse outras religiões, o diabo me pegou. Né? A gente traz essas coisas na construção do nosso psiquismo, vê que é interessante, né? E como a gente falou, periodicamente, vêm os espíritos superiores, como por exemplo Sócrates, que já estava num julgamento, porque ele estava desviando a juventude, que ele estava dizendo para a juventude justamente essas questões, e também que eles tinham que pensar na mente, não só no corpo. Aí ele foi processado e no meio do processo falam que ele era contra os deuses. Ele diz, de maneira alguma eu sou contra os deuses, eu só estou querendo questionar a encrateia. O que é a encrateia? E o autodomínio?
Que até pode ser que Dionísio queira me influenciar, mas eu posso também me dominar e mandar matar, né? Porque aí já era demais, assim, né? E teve que tomar veneno mesmo, né? Porque o espírito superior é sempre condenado, não é compreendido. Mais tarde veio o nosso próprio amorzão, Jesus, espalhar o amor na Terra e também não é compreendido, também é condenado. Mas a partir dele sai a era da cosmologia grega, passa a ser chamado os pagões, né? E entra a teologia católica. E mesmo tendo grandes pensadores como Agostinho e tantos outros, até a Renascença, logo o Renascimento, nós não conseguimos entender direito a mensagem, fizemos uma salada e passamos a ter então aquela ideia, né, de que nós éramos os escolhidos, né, aquele que fosse cristão e principalmente que fosse batizado, iria para um céu maravilhoso como escolhido, e os outros, né, sem dúvida alguma, o inferno eterno. A gente já pode pensar até um raciocínio agora. Nós temos mais ou menos 2,5 bilhões de cristãos na Terra e 7,5 bilhões de pessoas, ou seja, 5 bilhões vai para o inferno direto, né? Alguma coisa não está funcionando bem nessa ideia, assim, né? E o que é pior disso, né? Se nós não formos para o inferno, nós vamos para um céu maravilhoso, porque a felicidade está lá, né? E esse é um grande erro. A felicidade está no céu. Mas isso também ficou impregnado. Veja, lá atrás nós impregnamos a ideia dos obsessores. Aqui nós impregnamos de a felicidade está no céu. Eu vou merecer o céu se eu for bonzinho, né? Mas o que acontece com isso, né? É o que a gente tem falado várias vezes aqui. Se me desse um piripaque aqui, eu caísse, onde vocês iam correr aqui, lembra que eu falei isso? E eu ia olhar e disse, acho que morri, né? Obviamente, né? Aí se eu fosse uma pessoa mais calma, eu ia dizer assim, acho que vou fazer uma precezinha que eu acho que eu morri, né? Se eu fosse uma pessoa mais neurótica, eu ia dizer, morri, como é que eu vou morrer? Não é possível. Aí vem doutor Bezerra me pegar, imagina, doutor Bezerra, me leva para nosso lar, né? E eu chego lá e nessa mas como que eu morri? Eu não podia ter morrido, a minha mulher e meus filhos, porque neurótico aqui, neurótico lá, né? O processo é interno, não é externo. E nós, é claro, não pensamos que nós vamos para um céu. Nosso lar está bom, né? Ou seja, a mesma coisa. A gente transfere a mesma coisa. A felicidade está lá, quando na felicidade, na verdade, a felicidade está aqui. Meu reino não é deste mundo, é deste mundo, né? Aí entramos, vamos ser meio rapidinho, para a terceira parte, a área da razão, o humanismo, que nós estamos ali na Idade Média, os feudos, então só tinha, digamos assim, a aristocracia, os reis, os nobres, o clero e o resto era povo, né? E aí alguns do povo começaram a perceber que eles podiam passar de feudo em feudo, vendendo mercadorias, vendiam para o clero, vendiam para os nobres, trocavam e começou a surgir o mercantilismo. E com ele nasce a burguesia, que começou a ficar às vezes mais forte até do que a própria, em termos de riqueza, do que a própria nobreza, e concorria com o clero. Mas surge um novo pensamento, uma nova classe pensante dominante. Aí nós temos o Dante, que a gente abordou em outras ocasiões, que maravilhoso, essa Divina Comédia. Ele escreve sobre a visita dele aos infernos e ao céu, ou seja, ele não era sacerdote, e escreve sobre as coisas do céu, que era uma coisa completamente diferente, né? Decameron substitui só aquele amor espiritual dos padres por um amor real, humano, e aqui, deixa eu me achar aqui. O Giovanni Boccaccio, né, escreve o Decameron, é onde nascem as novelas, né, começa aí as novelinhas, e surgem então as grandes descobertas, né, a imprensa, e nós começamos a achar que nós então é que íamos fazer uma terra feliz e deixamos, se eu me achar aqui, eu tenho que me achar com esse, estou pegando, até o final da palestra eu pego. Saímos do Theo é Deus, ou seja, o Deus era o centro para nós e passou a ser antropo, ou seja, o homem é o centro, o homem é a figura principal no cenário. E mesmo vindo criaturas como Descartes, Rousseau, Newton, a gente estuda Newton no colégio,
Newton fez um tratado gigantesco para a compreensão das leis de Deus. Então tem muito mais citação do Evangelho e da Bíblia no trabalho dele de qualquer outra coisa. Mas nós pensamos ali, velocidade é espaço sobre tempo, né? Força é massa vezes aceleração, aquelas formulazinhas, mas ele estava falando de Deus, né? Mas a gente não conseguiu entender isso, Kant, enfim, e continuamos com a ideia do antropocentrismo, e portanto o humanismo vai ser a raiz da prepotência da razão. Nós nessa época estamos na Europa, né? E aí nós então somos o poder, nós somos o centro, nós somos a razão da felicidade, portanto descobrimos que existem outros povos e esses povos naturalmente são inferiores e nós vamos ensinar para eles a felicidade. Olha a pequena prepotência. Aí fizemos um estrago nas Américas, um estrago na África, estrago lá para 1700 depois, mas estrago na Austrália, enfim, nessa coisa de colonizar e levar um pensamento maior, e a partir desse momento, mais tarde, surge então a Revolução Industrial, e aí sim, né, nós passamos a nos vestir melhor, comer muito mais do que comíamos antes, e ficou declarado que a felicidade está no homem. Só que nós não percebemos que, na verdade, nós não estávamos mais felizes. Nós estávamos, robozinhos. Né? Máquinas, o Chaplin trabalhou muito nos seus filmes isso, essa máquina, né, levanta, faz, volta, deita, no outro dia levanta, faz, e começamos a perder totalmente a essência interior do ser humano. E é contra isso que surge, então, a chamada desconstrução, e aí botamos entre aspas esse materialismo, porque na verdade ele lutava contra essa ideia de que a felicidade está lá. Ele dizia, não, a felicidade está aqui, né? Nós temos que construir essa felicidade, né? Mas como havia digamos assim, um impulso muito forte para essa outra ideia, ele teve que dar até essa conotação materialista. E tenta desconstruir esse pensamento robotizado. Ele diz umas coisas lindas, por exemplo, né, que eu acho fantástico, de Nietzsche. Ele dizia assim, nós deveríamos ter um terço do nosso dia para a sobrevivência e 2/3 para os nossos valores espirituais do nosso dia. E nós temos 2/3 para a sobrevivência, quando não temos o terceiro ainda neurótico, porque não resolvemos direito aquilo, né? E nessa época também surge Marx, né, com a ideia da luta de classes, né, e aí nós vamos ter o socialismo, a luta de classes, o comunismo, que foi assim o processo que mais assassinou e matou pessoas na humanidade. Nada matou como o comunismo, a gente teve as grandes guerras, nenhuma delas matou como o comunismo, 80 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões na Rússia, e fez um estrago danado. E contrabalançando isso surge o capitalismo neoliberal, a meritocracia. E pelo desenho ali de baixo você já pode perceber como é que é a meritocracia, né? As minhas filhas trabalham com línguas e elas dão aulas de inglês, tem franquias para aulas de inglês em colégios, para crianças a partir dos 8 meses de idade. 8 meses de idade, você está trocando as fraldinhas e falando numa outra língua. Pode ser bilíngue, pode ser, no DOMS passa a ser trilingue, porque fala português, inglês e alemão. Agora imagina o cérebro de uma criancinha assim, para aquele que está lá na vila, né? Aí falar a meritocracia é complicado. E esse processo do capitalismo criou bolsões de misérias gigantescas em todo o mundo. Então a gente fica pensando assim, mas então está tudo errado? Não, a ideia de uma troca social é extremamente benéfica, extremamente saudável e deve ser trabalhada. Adam Smith, que foi quem criou o capitalismo, ele dizia assim, na época em que tudo era da igreja, da aristocracia, tudo era dos nobres, tudo era do rei, ele dizia assim, não, mas deixa as pessoas terem as suas coisinhas, né? E aí eu acho que o ser humano precisa construir a sua própria estrutura, a sua própria capacidade de viver, de sobreviver. Então o Adam Smith estava com razão, essas ideias são, o que está faltando nisso aí? Evangelho, né? Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a ti, né? Então o dia que nós conseguirmos trabalhar todos esses conceitos, talvez a gente consiga, né, caminhar, e estamos fazendo isso que é legal, isso aí está brotando em todas as polaridades para a gente compreender melhor e caminhar melhor.
Mas o fato é que nós estávamos, então, sem Deus, o homem era um aglomerado de células ao acaso, e, portanto, sem significado. Né? E o único antídoto para a dor é o significado. Então, veja a importância disso, né? Desprovido de fé e de esperança. Mas nós temos ciclos divinos de evolução e o nosso amorzão Jesus sabia disso. Né? Ele nos falou, olha, eu estou vindo, mas né, não vou ser compreendido, vão me matar. Né? Não, Jesus, vamos. Né? Eu já sabia todo o processo, né? E falou bem adiante ainda. E ele disse que ia chegar uma época em que nós íamos melhorar. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, vejam só, a alma banal, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. É a alma banal, não adianta tentar falar porque não vai entender. Não. Mas alguns de nós, eu acho que na prece a gente agradeceu por sentir um pouco mais e compreender um pouco mais Jesus. Nós temos essa bênção. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. É quando a gente começa a perceber essa luzinha maior. Né? E surge então o Espiritismo na Europa, que também não é compreendido naturalmente, mas é semeado, trazendo uma harmonia muito maior, ou seja, a nossa harmonia, nós espíritos eternos, vivendo nesse cosmos infinito. E o que é bacana é que a doutrina espírita nos traz uma visão extremamente renovada e diferente daquela visão de minha culpa, chicotinho, estamos aqui, embora ainda se enxergue isso, se veja isso em alguns lugares, assim, estamos num mar de provas, expiações, estamos aqui para sofrer, mas né, quando eu morrer vai continuar a mesma coisa. Né? Mas a gente traz essa coisa assim. Mas os Espíritos já nos traziam uma visão bem diferente. Olha a questão 921 do Livro dos Espíritos. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria felicidade. Então, vejam pessoal, não é o vizinho. A sogra até não, mas o vizinho não é. A minha sogra, não sei nem se está assistindo, mas ela é um amor de pessoa, muito querida. A gente fala diariamente com ela. Né? Mas o homem é quase sempre obreiro de sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará. Vejam, praticando a lei de Deus. E proporcionará a si mesmo felicidade. Ou seja, não é depois, é agora. Jesus nos dizia isso, mas a gente não entendia. Em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. A felicidade é para agora, é uma construção interna para nós elaborarmos desde já. E aí, nas 614, né, Kardec tentando entender essas mensagens dos Espíritos, ele diz assim, tá, mas o que é a lei natural? E ele diz, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E aí Kardec se encanta com a coisa, de novo, né? Então, se eu seguir as leis de Deus, eu vou ser feliz. Se tu seguir as leis de Deus, tu vai ser feliz. E aí ele tem a questão 621, que eu acho que muitos de vocês aqui têm decor. Né? Indica o que deve, ou, desculpa, faltava essa partezinha, deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí então, Kardec, claro, né? Se a coisa seguir a lei de Deus, eu vou ser feliz, onde estão escritas as leis de Deus? Né? Porque eu quero saber, porque eu quero ser feliz. E a resposta menor e mais profunda de todo o Livro dos Espíritos, na consciência. E a gente sabe. Né? A gente vai falar aqui, ele vem aquela voz assim, não fala, está frio hoje, né? Mas dá vontade de falar. Né? A gente vai comer o 34º pastelzinho, não, é só esse. Depois, algum obsessor me pegou 34 pastelzinhos. Nem os obsessores aguentaram, até eles foram embora, passaram mal. Né? Mas a gente ouve, milionésimo de segundo a gente sabe se deve ou não deve, se faz ou não faz, se diz ou não diz, se vai ou não vai. E quando a gente começa a exercitar, é um exercício de dar uma paradinha antes de qualquer ação ou pensamento, a gente começa a localizar e cada vez fica mais claro. E a gente começa a praticar a lei de Deus.
e a vida começa a ficar extremamente mais suave. E aí o Espiritismo vem preparar o terceiro milênio e nós entramos, enfim, no terceiro milênio, né? Que é um milênio lindo que está surgindo de trocas, de novas percepções, novas compreensões. Nós estamos fazendo uma salada imensa, mas estamos tentando entender, mas principalmente a compreensão do outro como um irmão. Em todo mundo essa compreensão está cada vez brotando mais, né? E nós temos nesse final do milênio passado, início do terceiro milênio, esse momento mágico para a humanidade. Nós tivemos mais ou menos, essas datas não são fixas, mais ou menos há 50, 40 mil anos atrás, o final da elaboração da nossa capacidade de fonação, de falarmos. Já foi estudado e está comprovado que os neandertais não tinham nem a área cerebral correta, nem a parte da garganta correta, então eles mais grunhiam, e nós começamos então a falar, e no momento que nós começamos a falar, o que acontece? Nós podemos pensar, porque nós pensamos com o quê? Com palavras, né? E podemos também compreender o outro. Então nós andávamos em grupinhos de no máximo 20, grunhindo e atacando, e caçando e coletando, e aí começamos a falar, começamos a andar em grupos maiores, porque conseguimos nos entender, e deu um boom na chamada área de Brodmann, o nosso cérebro deu um boom a partir disso. Provavelmente daqui 1000, 2000 anos, né, que a gente estava falando de futuro, eles vão estar estudando e vão dizer assim, vocês olham só aquele momento em que surgiu a internet, deu um boom no cérebro deles, né? Porque quem se lembra, eu não era nascido, mas há 30 anos atrás, né, a gente, para conseguir, imagina, eu me lembro na juventude, a gente queria estudar uma coisa, ia atrás de um xeroxzinho em inglês ainda, e tinha que traduzir, aquilo era sofrido, aquilo guardava como um tesouro. Hoje em dia está tudo aí, eu tinha uma dor imensa de ter incendiado a biblioteca de Alexandria. Nós temos 1000 bibliotecas de Alexandria na palma da mão, assim. Então está um espetáculo a coisa, assim, a capacidade que nós temos de crescer, de perceber, o tempo todo recebendo mensagens, né? Essa época do Covid, agora eu tenho percebido muito, pessoas que nem falavam em Deus, nem assistiam palestra, estão sendo contaminadas, estão começando a assistir, estão achando interessante. Nós estamos tendo um boom maravilhoso para esse terceiro milênio. Mas é claro, dentro da internet nós vamos ter porcaria, né? E aí a questão é isso, é metabolizar. Na verdade é nem albergar, mas se albergou, metabolizar. Metabolizar eu já abordei aqui com vocês outra vez, mas para quem não estava ou quem não assistiu, vocês podem fazer assim, hoje à noite, ali por meia-noite, 1h, faça uma feijoada, daquelas com pé de porco, toicinho, tudo que der assim, e come uns 3 pratos. E pum, direto para a cama. Ali pelas 4 da manhã vocês vão ver que está saindo feijoada por cima, feijoada por baixo, feijoada pelos lados, porque a gente não consegue metabolizar. Então ninguém faz isso, né? Se nos oferece uma feijoada à meia-noite, não. Amanhã, guarda para mim que amanhã eu como. Mas agora eu não vou comer 2 pratos de feijoada. Então se a gente faz isso com 2 pratos de feijoada à meia-noite, a gente tem que fazer a mesma coisa com a internet. A gente está ali passando fez e começa aquelas notícias de não, não vou ver isso aí, não vou entrar. E às vezes a gente entra. Então metaboliza, né, faz uma prece, respira fundo. Não, o André Luiz diz assim, não albergar, não guarda porcaria, que vai te fazer mal, né? Então o que a gente tem que buscar? A minha tranquilidade interior. Isso é legal ou não é legal eu entrar nessa história? Não é legal. Então eu não vou entrar nessa história. Não vou entrar nesse processo. Às vezes é uma piada muito engraçada, mas que fala mal, que não é positiva, dá vontade de passar adiante. Não vou fazer isso. Isso não é legal. Sim, sim, não, né? As leis de Deus, isso é legal, isso não é legal. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente, já dizia Cícero, do grande espírito. Então, a conquista da tranquilidade. O que está nos bloqueando para nós sermos felizes? Os pensamentos inadequados passados, né? Que eu sou tomado pelos espíritos.
Ou então tem gente que não fala em obsessor, fala nas forças do bem e nas forças do mal. E eu estou sentindo. Aí, tem gente que adora, né? Já estou sentindo as vibrações do mal. Eu trabalhei assim por mais de décadas em trabalho de desobsessão. Depois a gente fez o trabalho de apoio à desobsessão. Eram 100 e tantas pessoas que deviam participar da desobsessão, então elas vinham assistir palestra, eu que coordenava todo o trabalho. As pessoas às vezes me diziam assim, Bato, não tem medo de ficar com 100 e tantos obsidiados? Eu digo, nem sei dos obsessores, porque eu estou com os amigos espirituais deles. Porque para cada pessoa que tem um obsessor, tem um amigo espiritual. Me interessa o amigo espiritual. Eu trabalho para o bem, eu trabalho com o bem, eu quero a luz, eu quero viver o amor. E quando a gente está nesse processo, o mal o que é? É a criancinha que ainda não acordou. Né? É aquilo que a gente ainda não aprendeu. É mal. Provavelmente daqui também dos 1000, 2000 anos a gente vai dizer assim, eu não acredito que eu fazia aquilo e achava que era legal. Claro que vai ser assim. Né? Nós todos estamos aprendendo as coisas que não nos servem mais, passa a ser mal e nós seguimos o bem. E nós então agora seguimos. Então tem que passar com essa ideia de somos tomados, que a felicidade está lá. É outro processo. Sair dessa ansiedade e desmanchar realmente essa ansiedade que nos dá tanto esses processos. Veja essa questão 922, a grandeza dessa questão de Kardec, né, e a ousadia dos espíritos. Haverá felicidade comum a todos os homens, não importa a religião, não importa se é indiano, se é oriental, se é ocidental, não importa. Na Terra, todos os anos, haverá uma felicidade comum a todos. E olha a resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. É profundamente filosófica e grandiosa essa resposta. O que é a posse do necessário? A gente sempre quer mais. O que a gente não pode é se viver ansioso pelo mais. Né? Eu tenho 3 filhas, que agora já estão adultas, mas eu pude acompanhar bem elas naquele processo, assim, estava lá no ensino fundamental, estava louco para ir para o ensino médio, né? E aí entra no ensino médio, entra no primeiro ano, e aí tem aqueles que são do terceirão, e estão se formando no terceirão, tem a camiseta do terceirão, e elas chegam no terceirão e usam a camiseta, tão louca para passar no vestibular, porque quando eu passar no vestibular, aí passa no vestibular, e aí já porque eu preciso me formar, porque quando eu me formar, aí se forma, aí quando eu conseguir um emprego, aí consegue um emprego, quando eu comprar meu apartamentozinho, aí compra, aí quando eu desencarnar, morre nessa sempre, né? Quando, e nunca é. Então a gente está sempre nesse processo assim, o que é o necessário? O Chico dizia assim, se tu tiver um prato de comida em um local onde repousar a cabeça, tu já é imensamente feliz. Isso nós temos. Então já temos que agradecer imensamente isso. Agora, é claro, eu tenho uma lista de coisas que eu quero conquistar, graças a Deus, senão eu estacionaria. Né? Mas eu vou conquistar em paz. Eu vou conquistar feliz, senão a gente nunca vai relaxar. Coisa boa, agora eu quero ver se eu consigo, né? Mas em paz, sempre buscar crescer em paz. Então, com relação à vida material, é a posse necessária. E olha o que o nosso amorzão nos dizia. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, que é dentro de nós mesmos. Né? Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Né? Se a gente se prender à ansiedade externa, a gente está sempre com o coração preso a essa ansiedade externa. O que é isso? Vida simples. Como é bom quando está aquele dia lindo, a gente senta embaixo de uma árvore na grama e diz, que delícia. Só que a vida é sempre assim. Sempre lindo, os passarinhos estão sempre cantando, está sempre amanhecendo, sempre tem pôr do sol. Nós que estamos sempre... Né? A gente perde essa beleza que é a vida. E ainda nessa questão, né? Então, com relação à vida material, a posse necessária, e a segunda parte, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso também é belíssimo. O que é consciência tranquila?
Se conhece o verdadeiro espírita por ser perfeito. Graças a Deus que essa frase não existe, né? Se conhece o verdadeiro espírita por tentar melhorar, né? Então essa é a perfeição. A gente sempre, porque a gente desculpem colocar assim, né? Mas há 30 mil anos era caçador-coletor, cheio de pelo, meio, né? Nós somos macacos melhorados, né? Então estamos melhores, mas ainda estamos caminhando rumo à angelitude. Então nesse processo o que vai acontecer? Eu ainda vou ter as tendências, né? Não vou querer que a pessoa morra, tomara que morra infeliz. Não, mas quebrar uma perninha já está bom assim, né? Então a gente ainda traz essas coisas dentro da gente ainda, né? Aí a gente tem que, não vou levar adiante. Bom, se a gente não levar adiante, a gente já pode dizer, obrigado, Senhor. Eu não fiquei odiando a pessoa, não fiquei querendo quebrar mesmo a perna. Desculpa aquela vontadinha, mas já passou, né? Então a consciência tranquila é tentar ser legal, né? A gente parar no 29º passeiozinho, não ir ao 33. Depois a gente descobre, olha, acho que 29 ainda ficou um pouco demais, né? E a gente vai, mas isso é a busca da beleza, é deitar de noite assim, eu tentei, sou um panaca, mas eu tentei. O Santo Agostinho dizia assim, ele levava um monte de pedrinhas brancas e pedrinhas pretas, e aí ele, antes de deitar, ele dizia assim, aquele momento foi legal ou não foi legal que eu me encontrei com fulano? Não foi legal, botava uma pedrinha preta. E aquela hora que eu respondia aquilo foi legal, botava uma pedrinha branca. Todas as noites, ele dizia assim, que no início esses montinhos de pedrinho pretos eram bem maiores que os montinhos de pedrinhas brancas. Mas com o tempo foi trocando. Porque a gente vai aprendendo. Não vou, já botei uma pedrinha preta por causa disso. Não vou repetir. E a gente vai aprendendo e vai se libertando de plantador e começa a plantar amor. E a fé no futuro, que é quando a gente compreende que nós somos seres infinitos. Estamos momentaneamente, e é muito momentaneamente, encarnados aqui, né? Diz isso para um jovem, né? Que a vida é curta, ele vai dizer, mas imagina a vida, né? Aí pega uma velhinha, um velhinho, diz, o que a senhora acha da vida? Meu filho, ontem estava casando, meu velho já morreu e eu já estou indo, né? Porque é assim, é muito rápido, né, o processo, né? E a riqueza é aquela que nós construímos dentro de nós. Eis porque vos digo, é um amorzão, né? Não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Mas o mais bonito é isso, quando a gente é jovem, a gente ainda está naquela fase de ter, conseguir, conquistar, tal. À medida que o tempo vai passando, a gente começa a perceber que legal mesmo é a gente encontrar um amigo que a gente não via há tempo, é a gente trocar essa permuta de amor, de afeto, de compreensão, de conhecimento. Isso é o alimento da vida, é isso que nos alimenta. Comprar um carro novo, né? Não sei se alguém, eu já tive um TL da Volkswagen, tive uma Variant, tive uma Marajó, tive uma... Alguém quer algum desses carros? Isso aí tudo fica assim, né? Mas agora, os amores, as amizades, as coisas, esse é o alimento da vida, né? Então a gente encarna, veste esse corpo para se alimentar. Entre trocas, entre beleza, entre amores. Olha o que Jesus nos diz aí, então. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Profundidade do Mestre, né? Nós estamos caminhando, mas aos pouquinhos percebendo o amor com que ele dizia, calma, não te inquieta, tu já tem tudo para ser feliz. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que nós estávamos falando há pouquinho. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Faz a tua parte. E quando vê, chega aquele convite para o emprego, chega aquele livro que tu estava precisando, chega aquela mensagem que tu diz, meu Deus, né? Faz a tua parte, que todo o universo conspira a teu favor, porque quem anda na luz não anda em trevas. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Olha que lindo isso. Então tem que ser feliz quando? Agora.
Agora, olha só que coisa boa, estamos aqui, com saúde, assistindo uma palestra. Vou precisar perder uma perna para dizer, como era bom ter 2 pernas. Não precisa, né? Agora. E amanhã? Amanhã pertence ao Pai, que sempre cuidou de mim e vai continuar cuidando. Né? O Dan Brown nos fala que existem 2 tipos de felicidade. A hedônica, que é ligada ao egocentrismo, prazeres flutuantes, e que termina no fim com ansiedade, a gente busca prazer e termina ansioso, mas existe uma eudemônica, baseada no modo de ser, sentimento de realização, e essa sim, que é o que nós estamos falando aqui, vai gerar um bem-estar, o ser uma pessoa mais harmônica, mais equilibrada, mais centrada, mais feliz, que saboreia mais a vida. Então a ideia é a construção desta mente eudemônica. Para isso a gente tem que olhar para a mente, o funcionamento da mente. Então eu vou convidar vocês a fazer por 5 segundos mesmo, quem quiser fechar os olhos, mesmo quem estiver em casa, quiser fechar os olhos e fazer uma meditaçãozinha, eu convido vocês. Imaginem umas uvas lindas assim, que chega até aquelas gotículas de água em volta, assim, saborosas. Agora imagine uns navios singrando um mar verde, profundo, serenos. Agora imagine aquelas cidadezinhas do interior da Europa, assim, bem típicas assim. Era isso, podem voltar. Parece esquisita essa mentalização, né? Mas o que a gente quer colocar com isso? Quando eu falei imaginem uvas, vocês tinham uvas vivas, né? Aí eu falei assim, agora pensem em navios. Alguém imaginou um navio cheio de uva, ou navios sendo perseguidos por uvas? Ninguém. A gente simplesmente fez assim, ó, pof, nas uvas, navio. Aí eu falei em cidadezinhas do interior. Alguém pensou num navio numa cidade? Não. A gente fez pof, e surgiu a cidadezinha do interior. O que quer dizer isso? Que é o funcionamento da nossa mente. Que os nossos pensamentos são como bolhas de sabão. Nós produzimos, e assim como nós produzimos, nós podemos chegar e fazer assim, pof! Porque às vezes a gente produz uns que não são muito legais. Né? Então nós podemos perceber, esse é o funcionamento. E o que é interessante é assim, né? Os pensamentos vão ativar emoções. O que quer dizer isso? Né? Eu falo assim, imaginem uvas. Alguém que está com fome ou com sede já dá aquela, bem que eu podia comer uma uvinha agora. Quem trabalha no rampa diz, a safra foi boa, a safra não foi boa, já dá aquele aperto no coração. Para cada um vai dar uma emoção diferente. Quando eu falei em navios, alguns já pensam assim, e aquele cruzeiro, um dia eu ainda vou fazer aquele cruzeiro. Se for como eu, assim, que devo ter morrido afogado em alguma época, eu disse assim, alto mar, não, mas nem me pagando. Né? Cada um é um jeito, né? Algum pensa assim, a cidade do interior, que coisa linda, que coisa pitoresca, outros já pensam assim, uma fofocaiada daquelas, assim, né? Todo mundo falando de todo mundo. Então, em cada um vai gerar emoções diferentes. Logo, pensamentos que nós produzimos ativam as nossas emoções, e essas nossas emoções tomam conta de nós. Né? Então, nós temos que perceber também a vacuidade das emoções, porque foram produzidas por nós. Né? Então, a raiva é um mecanismo maravilhoso de ataque e fuga. Né? Que eu sou atacado por alguma coisa, então eu jogo as catecolaminas lá, adrenalina, noradrenalina, que é para mim ou reatacar ou correr. Então, isso ocorre. Agora, eu ficar mantendo ela, eu sou trouxa. Né? Então, alguém me faz alguma coisa, ou como se diz, toma um copo d'água e não engole, né? Ou para, assim, respira fundo. Não, eu quero estar em paz, eu quero ficar levando, porque agora, o espírito é uma maravilha, né? Perdoa que é uma maravilha, né? Diz assim, não, tudo bem, eu perdoo, mas que ele vai pegar um umbral daqui, mas tudo bem que eu perdoo, mas que ele vai vir arejado na próxima, mas tudo bem, eu perdoo, né? E a gente fica carregando aquilo, ativando aquilo, e é nós. Então, quando começar a vir o fulano, pof! Aí eu falo, pof! Não, pof! A gente tem que fazer pof, 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 até conseguir, né? Respirar fundo, né? Aqui eu só quero fazer um parênteses também, que é muito importante, né? Esse é o mecanismo do nosso dia a dia, né? POF. Né? Agora, é claro, né?
Se existe essa questão, né? Se existe lá a raiva, a mágoa, o medo, orgulho, inveja, ansiedade, né? São bolhas de pensamento ilusórios, mas se eles existem em nós, eu tenho que ter um momento próprio para tratar deles. Então, no Evangelho no lar, ou no momento da minha prece, eu digo assim, por que eu tenho aqueles pensamentos ainda com fulano? Por que eu ainda trago aquela mágoa? Eu preciso trabalhar isso, eu não posso simplesmente fazer POF e achar que passou, amo agora. Não, porque vai voltar como câncerzinho daí. Né? Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Agora, eles não podem tomar conta de mim. É a mesma coisa que eu fosse um empresário. Eu tenho lá uma empresa de barcos, uma empresa de calçados, uma empresa... Quando eu estou na empresa de calçados, alguém fala, e os barcos? Depois. Barco é depois, na reunião dos barcos. Aqui nós estamos tratando de calçados. Eu preciso empresariar a minha vida. Então, esse não é o momento de pensar no fulano. POF. Esse não é o momento de ter medo. POF. Porque agora eu quero estar com Jesus. Eu quero estar em paz. Senão a gente fica assim, sai de uma bolha de sabão para outra, uma bolha de sabão para outra, depois diz assim, Senhor, me dá paz, me dá harmonia. Não vai ter, né? Porque é tu que está produzindo isso. Nós somos os responsáveis por isso. Né? Então, com que fim isso? Deixa que vá. Né? Assim como veio, deixa que vá. Eles vêm e vão e a gente segue adiante. E se nós olhar para a nossa mente, quem tem o hábito de meditar, né? Que é parar, né? Respirar numa posição confortável e começar a buscar a realidade. Assim, por exemplo, eu não sou o Rogério. O Rogério foi um nome que me deram nesta encarnação, meus pais me deram, mas eu não sou esse Rogério. Eu não sou esse corpo eu vou morrer, e esse corpo vai ficar, e a gente vai descascando. À medida que a gente vai descascando, olhando para a mente profunda, a gente chega ao eu. E quando a gente chega no eu, que não está ligado a nada de coisas, de pessoas, de situações, de nomes, é eu eterno, a gente percebe que é profundamente sereno. Nosso eu eterno é profundamente sereno. A gente sempre dá esse exemplo assim, como a paz de um amanhecer. Sabe aquela paz, os passarinhos cantando, a gente percebe aquela natureza brotando profundamente serena. Nós somos um serzinho dessa natureza. Portanto, o nosso estado basal é essa paz. E é essa paz que nós temos que buscar. E aí a gente consegue esse estado natural de paz. E aí quando a gente está nessa paz, que termina a prece, a gente está harmônico, a gente lembra assim, eu tenho que pagar aquelas contas. Né? Aí porque tem que ser, porque não posso esquecer, já tive emoção, cada vez a gente se foi a nossa paz. Cheia de bolhas de pensamentos, que a gente já tinha que, calma, né? Uma coisa de cada vez, eu quero continuar em paz. Né? O Mehring da Áustria nos fala em Heistellung, que é mais ou menos fixação funcional. Ou seja, a tendência que o nosso cérebro tem a se ater a soluções que já conhece. Nós temos dois sistemas cerebrais, T1 e T2. O T1, ele trabalha com os nossos automatismos, as coisas que a gente já sempre faz, para não ter que parar para pensar, então a gente trabalha com muito automatismo. E o T2 é aquele que para pensar, para reflexionar, mas isso dá mais trabalho. Então a gente trabalha muito com... Então a gente sempre procura seguir o que a gente já faz, em vez de procurar outras ideias superiores, né? Que são chamados padrões de repetição. Eles fizeram experimentos vários, um deles assim, eles pegaram xadrezistas, trabalhavam muito com xadrez, e botavam cenas de xadrez, e tinha uma cena que era chamada mates focado, que é em 5 lances tu dá o checkmate. E todos os enxadregistas olhando e diziam assim, mates focado, essa jogada. Né? Depois que eles diziam isso, eu disse, mas tu viu que por aqui tu podia dar o mate em 2 jogadas? Eu disse, não é possível que eu não vi isso. Porque a gente é tão acostumado a seguir um padrão que a gente não consegue, nem tenta procurar outro objetivo, que é o chamado viés de confirmação. Temos uma fixação, pensamos de uma forma e adaptamos a nossa realidade a ela. Vejam só, a gente não só produz bolhas, como elas passam a tomar conta dentro de nós. O Gold, por exemplo, eu vou ter que cuidar o tempo aqui, eu vou ser um pouquinho rápido. O Broca, ele escreve sobre o Broca, trabalhando sobre a evolução de Darwin, né?
E aí Darwin dizia que nós fomos evoluindo, o cérebro foi aumentando, e ele estava fazendo um estudo profundo sobre isso, que quanto maior o cérebro, mais evoluída a criatura humana, né? E ele estava empolgado nisso quando ele descobriu que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses. E ele era francês. E aí foi um problema isso, né? E aí ele faz todo um estudo, toda uma pesquisa para mostrar que a constituição física dos alemães, a altura dos alemães, o tamanho dos alemães era maior que o tamanho dos franceses, e por isso o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses. E aí ele se dá com uma outra descoberta. O cérebro dos homens é maior que o cérebro das mulheres. Bom, aí está certo. Aí ele concordou. Que coisa louca, né? A gente é assim, né? Ele nem buscou outra opção. Hoje se sabe que o cérebro dos homens é maior que o cérebro das mulheres, mas tem o mesmo número de neurônios, o mesmo processo e mais ainda. O homem tem uma tendência a trabalhar com a área racional. Quando vai tomar uma decisão, ele trabalha com o hemisfério esquerdo. E a mulher trabalha com os dois hemisférios. Então ela tem uma atividade bem mais plena, bem mais intuitiva, bem mais... Então até é uma chacoalhada para nós, assim, né? Para nós aprendermos também. Mas é aquela ideia, pensa assim, e aí toda a vida passa assim. Então a gente pensa assim, né? A gente está lá numa situação, e aí, o fulano se acidentou e perdeu uma perna. E a gente é espírita, de uma bondade infinita. E a gente já pensa assim, o que ele não fez na vida passada para perder uma perna? Né? Mas isso é automático, pessoal. Né? A gente não consegue não pensar diferente disso. Né? E é um erro gravíssimo. Né? Porque nem sempre é assim, a gente precisa ampliar essa capacidade. Muitos fazem por missão. Eu conheço uma menina, por exemplo, que é linda, modelo, perdeu uma perna e hoje ela vive com prótese, desfila de prótese, nada de prótese, é feliz, é um encanto. Porque no meu tempo, quando eu era guri, uma pessoa que perdesse um braço, perdesse uma perna, era aleijado. Sabe, a sociedade não era mais inteiro, não era mais um ser, era um aleijado. Né? Hoje em dia, essas criaturas vêm mostrar assim que não. Né? Se eu quebrar uma unha, eu deixo de ser eu? Claro que não. Eu só quebrei uma unha. E se eu perder o braço? Aí tu é aleijado. Não. Continuo amando, continuo sonhando, continuo rindo. Eu só não estou com o braço aqui, mas continuo. Então, muitos vieram por missão para tirar esse estigma desde Jesus. Né? E Jesus cura aquele velhinho cego. Vejam, cego de nascença, já idoso. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Veja já a visão dos discípulos. Quem pecou para que ele viesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus se vira e diz assim, nem ele, nem seus pais. Mas ele veio assim para que se cumprisse os mandamentos. Veio por missão, para que Jesus curasse ele. Porque Jesus só podia curar quem não tinha a mesma lesão. Né? Tem uma passagem que tem uma menina paralítica também, e a família chama Jesus, ele entra e passa a tarde conversando com a menina, e quando sai a família entra correndo, e ela continuava paralítica. Ele diz, mas ele não te curou? Ele diz, não, ele conversou comigo. E eu compreendi, e pedi para ele não me curar. E ela era o exemplo de alegria, de otimismo, de cristã, para toda aquela família, mesmo paralítica. Era outra missionária. Então nós temos muitas missões que nós nem compreendemos. Eu brinco, quando chegar em casa, tiver aquela barriga vendo televisão, é missão. Né? Então a gente está aqui por amor, assim. Né? Mas a gente nunca sabe quando é que é uma dificuldade, quando é que é uma missão. O que a gente pode perceber? Sempre que eu fizer com amor, que eu colocar amor, começa a se transformar em missão. Né? Porque eu estou distribuindo. Então eu vejo como a nossa cabeça pode funcionar de outras maneiras. Tem muitas pessoas que vêm para outras maneiras. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa palestra aqui, legal, e aí eu falo em dinheiro. Pronto, acabou de estragar a palestra. Né? Porque alguns já pensam, né? O dólar agora, né? E já entramos num curto-circuito. Para alguns não está bem, mas também não está mal, a gente está levando e tal, mas é alma gêmea. E alma gêmea, né? Porque quando é que vai vir a minha alma gêmea? Então a gente traz ainda esses
ranços de curto-circuito mental, que a gente tem que estar trabalhando com eles. Ou seja, quando vê que vai começar, Jesus já nos falava, né? Bem-aventurados os aflitos. Né? O Instituto Max Planck, a gente já colocou isso para vocês aqui, localizou que após uma decisão errada, em 100 milionésimos de segundo, o cérebro faz uma supressão de dopamina. Dopamina é o que nos dá alegria. Então, quando a gente diz uma coisa que não devia dizer, a gente, não devia ter dito. Não devia ter olhado assim. Não devia ter feito. Então, quando a gente sente esse aperto, opa, vai começar um gatilho. Pof! Não vou entrar nessa aí. Não vou começar esse processo de novo, não vou começar com esses pensamentos de novo, não vou, porque eu quero ter domínio sobre mim. Eu quero ser feliz. Existe a fixação funcional na dor e a fixação funcional no prazer inferior. Tem gente que adora ver uma desgraça, ver não sei o que, o fulano falou de não sei quem, que falou do Beltrano, fica assim, que horror, que coisa. Mas tu está comendo porcaria, né? Só pode dar indigestão. Né? Então, localizar essas bolhas, porque elas estão moldando o meu cérebro. Vou ser meio rápido nisso aqui, né? Desculpem, só para nós controlar o tempo. Pedi se vos dará, buscai e acharei, batei a porta e vos abrirá. Então, a gente tem que ver o que a gente está procurando, né? Na internet, na televisão, nos meus ouvidos, porque o que eu procurar eu vou achar. Né? Então, eu vou começar a procurar coisas legais. Né? E veja que interessante, que bolhas são essas? Bolhas de representação da realidade, não são a realidade. Né? O que é isso? A Etty foi uma escritora judia na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi presa por nazistas, foi para um campo de concentração e ela escrevia em pedacinhos de papel que ela conseguia e escondia no colchão. Depois se editou um livro com os achados dela, assim. E veja o que ela dizia. O grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Então a gente vive uma ilusão e não consegue sair dessa ilusão. O que foi o nazismo? Uma grande ilusão. Né? Aquela representação das bandeiras, dos símbolos e das coisas. Ter um uniforme da SS, ela está no topo do mundo. Depois da guerra, tinha uniformes alemães, ninguém queria nem tocar naquilo. Né? E veja, ela é presa e ela escreve assim, no judaísmo nós vamos ter o Talmud, a Cabala é muito próximo com a visão que nós temos de espiritualidade, e ela dizia assim, devemos manter os olhos fixos nas coisas que importam na vida. Olha que lindo isso. Podemos deixar de lado, sem medo, todo o resto. Voltamos sempre à mesma constatação. A vida é boa. Presa num campo de concentração. A percepção que ela tinha de vida. Vida não é tu nascer aqui e morrer ali. É vida. Os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos, que esse montinho de desconforto, de sofrimentos físicos, não tem mais muita importância. Não tenho a impressão de ter sido privada de minha liberdade. E, no fundo, ninguém pode verdadeiramente me fazer mal. Ela já era um espírito livre e foi incinerada em Auschwitz, mas certamente já vivia o seu eu sereno, já vivia a sua vida real e não aquela ilusão temporária que estava passando a humanidade. Né? Então nós temos que desmanchar essa fixação funcional. A dor pode fazer isso quando a gente começa a não dar bola e deixar a coisa ficar confusa, então a vida nos dá uma empurrada, ou o amor. Quando nós percebemos que esse eu sereno é amor, é Deus em nós. E quando a gente percebe esse Deus sereno em nós, a gente sempre pergunta, com que fim? Né? No livro dos Espíritos nós vamos encontrar sempre essa frasezinha. Com que fim perguntas isso? Com que fim esse objetivo? Então, com que fim eu vou falar isso? Eu vou assistir isso? Eu vou comer isso? Né?
Sempre que a gente perguntar para esse centro de amor vai nos responder. E nós vamos andar no caminho do amor. E quando nós começamos também a pensar no outro, e tentar nos interessarmos pelo outro, e vibrarmos pelo outro, aí nós também conseguimos construir essa nossa razão de viver, que é crescer e fazer crescer, expandindo com o universo. A ciência nos tem um estudo muito interessante, eu vou ser um pouquinho rápido por causa do nosso tempo. Ele diz assim, 5 fatos sobre a serenidade. Primeiro, a serenidade é uma habilidade, ou seja, a gente aprende. Assim como eu aprendo a escrever, fazendo a voltinha, o A, o B, depois eu estou escrevendo sem pensar, eu aprendo a ser feliz. Eu aprendo a ser sereno. Olha que lindo isso, né? Eu mudo o meu cérebro nesse aprendizado. Inversamente proporcional à dispersão da mente. Quando eu estou pensando uma coisa, eu não estou em plenitude, o foco é a questão. Então eu estou lá fazendo a comida e pensando que eu tenho que arrumar aquelas roupas, aí eu vou arrumar as roupas, eu tenho que pagar aquelas contas, aí eu vou... Calma! Eu agora estou fazendo uma comidinha, eu vou comer aquela comidinha, que delícia esse creme, tá? Eu vou tomar meu banhozinho, ai, coisa boa, essa aguinha, e depois aquilo. Agora, foco. Quando eu consigo viver em foco, me diz assim, quando eu estou escalando, eu estou pintando, parece que todo o resto não existe. Porque eu estou focado no aqui e no agora. Preocupar-vos com o dia de hoje, a cada dia os seus cuidados. Então agora eu quero estar bem, quero estar legal, quero estar em paz, quero chegar em casa, deitar na minha caminha, ler o meu livrinho, ouvir minha musiquinha. E a cada dia eu sigo em paz. Associado a padrões específicos, né? Mente serena vai dar um corpo saudável, que vai dar uma mente saudável. 2 componentes importantes, a homeostase. A homeostase é o equilíbrio de todo o nosso corpo. Nós temos uma homeostase emocional e uma atentividade emocional. A homeostase emocional é a capacidade, por exemplo, de retornar a um patamar de calma depois de um evento estressante. E a atentividade é estar atento a essas emoções. Né? E generosidade, veja o 5º, isso são estudos da ciência, né? A maneira de eu ser feliz. O 5º é a generosidade. Eles fizeram inúmeras pesquisas e descobriram que o ser humano, sempre que é generoso, é mais feliz. Então, uma das pesquisas, eu já abordei outras com vocês aqui, é essa aqui, eles repetem várias vezes. Eles dividem 2 grupos, de 25 cada um. Aí, no início da tarde, eles fazem uma série de exames de sangue, eletroencefalograma e ressonância magnética, estudam, fazem uma bateria de exames, e aí dá R$100 para cada um. Então, para grupo de 25, eles dão R$100 e diz, olha, tu sai, vai, e gasta com o que tu quiser para ti esses $100, no caso, né? Depois tu volta aqui no final da tarde. E para os outros 25, olha, tu vai, gasta esses $100 no que tu quiser, mas nada para ti, para alguém. Não compra para ti, compra para alguém. E no final da tarde, tu volta aqui. E todas as vezes, 100%, pessoal, olha, isso é impressionante em termos estatísticos. Aqueles que gastaram com os outros tinham um sistema imunológico mais elevado, tinham os níveis de neurotransmissores de alegria e de paz mais elevados, porque doar faz bem. Então, quando a gente começa a achar que está meio ruim, vai ajudar um, vai dar uma força para outro, vai tentar ser legal, porque isso nos faz bem, crescer e fazer crescer. Que coisa linda isso, né? Então, nossa mente, né? A questão começa, então, antes da nossa prece, é o que eu quero ser? Esse é o exercício. É assim que a gente faz esse treino. Porque a gente às vezes vai fazer prece assim, Senhor, me ajude para que eu não seja nervoso, para que eu não seja irritado, para que eu não seja comilão, para que eu não seja... Estou reforçando tudo. É a mesma coisa que rezar. Né? A gente vai rezar para alguém que está doente. Senhor, ajuda o fulano, que ele está amarelo, está pálido, está fraco, coitado do fulano, diz, papai, não reza mais. Né? Porque a gente está projetando isso em cima da criatura. Então, o que a gente tem que fazer? Tomara que ele tenha saúde, alegria, bem-estar, né? E o que eu quero? Não o que eu não quero, o que eu quero? Eu vou mentalizar o que eu quero. Eu quero ter paz, eu quero ter harmonia, eu quero ter controle das minhas emoções, eu quero ter serenidade. Eu trabalho isso e aí eu me ligo ao Pai pedindo isso.
Então, foco não no barulho do mundo, porque isso é do mundo, mas na ausência de quietude interna. Né? Atentividade emocional no quê? Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Isso é sempre certo. Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Eu estou medroso, eu estou petulante, eu estou orgulhoso, eu estou bobalhão. Então a gente para e diz assim, Jesus, não estou em paz. Aí ele vai dizer assim, dá uma ajustadinha ali naquele orgulho. A gente, vai ser mais simples. A gente, e a gente volta, né, a ter paz. Generosidade, crescer e fazer crescer. E Emmanuel, para encerrar, nos fala na plataforma do Evangelho. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, olha que lindo, agora o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueça as plataformas do Evangelho. Aprende a amar, cessa o egoísmo e distribui o amor. Aprende a amar e amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar a vida. E ao próximo como? Como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar. Tem que ter a calorinha em cada gente. Agora eu vou ler meu livrinho, agora eu vou dar minha caminhadinha, agora eu vou mexer nas plantas. A gente tem que se amar. Porque daí a gente vai amar o como o outro, como a gente se ama. Cessa o egoísmo. Cessa o egoísmo da animalidade, faz bem aos que te fazem mal, ora pela paz dos que te ferem. O que é isso? Te liberta. Não fica preso, vai ser feliz. A gente tem essa vida eterna. Se ele ainda está na mulher, né? Como a gente brincou já em outras ocasiões aqui, aquele domingo lindo, disse, vamos dar uma volta. Então tá, eu vou. Né? Eu vou. Depois passa, né? Distribui o amor, reparte as alegrias do teu espírito, mantém viva a chama da esperança, combate a ignorância sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre, porque nós somos todos uma só família. Muitos homens, para terminar, Emmanuel nos diz, costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. A minha comida, dizia o nosso amorzão, é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Era isso, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento daí. Senhor, como sempre, só podemos te agradecer pelo tanto que nos dás, mesmo ainda não podendo enxergar em plenitude. Obrigado por esse convite permanente a desabrocharmos para a grandeza espiritual, a nobreza da alma, a alegria de viver. Abençoa-nos, Senhor, para que saiamos daqui fortes e serenos, felizes e tranquilos, sempre com o teu amor em todas as nossas decisões, pensamentos e ações. E a tua sublime paz em nossos corações. Que o teu amor sempre abençoe nossos lares, nossos entes queridos, mesmo aqueles que ainda não te compreendem. Que possam sentir uma alegria e vontade de crescerem.
e abençoa nosso planetinha azul, que desperta para o teu reino no terceiro milênio, para o teu reino de amor. Muito obrigado mais uma vez, esses queridos amigos espirituais que assessoram com tanto carinho as atividades desta casa. E obrigado novamente a Ti, Senhor. Que assim seja. Obrigado, boa noite a todos, então.